Fala pessoal, beleza? É um exercício aí, FUVEST. Raiz de 2 mais raiz de 3 dividido por raiz de 3 é igual a... É um exercício de racionalização de denominadores. Molezinha, né? Você tem aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 3. E ele fala, é igual a... Tem as alternativas. E aí as suas alternativas você tem aqui números racionais nos denominadores. Então, basta você racionalizar o denominador. O que você vai fazer? Você vai multiplicar, se tem raiz de 3 no denominador, multiplicou por raiz de 3 em cima e por raiz de 3 embaixo. Moleza. Por quê? Porque raiz de 3 dividido por raiz de 3, isso daqui, ó, vale 1. E aí você não está mudando o resultado dessa operação. Lembra? Se você tem aqui, ó, isso aqui a gente vai usar como um rascunho, ok? Como um rascunho, rapidão. Você tem aqui, ó, uma propriedade que se eu tenho o número 3 e multiplicar por 1, isso me devolve o 3. Se você tem a raiz quadrada de 3 e multiplica por 1, você tem como resposta a raiz quadrada de 3. Então, se você tem um número real A e multiplica por 1, você tem como resposta o A. O que nós dizemos? Nós dizemos que 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, se você está multiplicando por um número, raiz de 3 dividido por raiz de 3 dividido por raiz de 3 é 1. Então, você está multiplicando essa expressão por 1. Então, o resultado não está mudando. O resultado que vai me devolver aqui vai ser esse número, certo? Agora, no numerador, o que nós temos? Nós temos raiz de 3 que multiplica a expressão raiz de 2 mais raiz de 3. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, dividido por raiz de 3 vezes raiz de 3. Quanto que é isso? Vamos para cá. Mais um rascunhão. Você tem aqui, ó, um número 5 vezes o número 5, quanto que dá? Dá 25, mas isso é 5 ao quadrado. Podemos escrever dessa forma, né? Um número x qualquer vezes um número x é igual a x ao quadrado. Então, se eu tenho raiz de 3 que multiplica a raiz de 3, isso me dá raiz de 3 ao quadrado. E quadrado com raiz quadrada cancela, se anula, isso me devolve 3. Então, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado com a raiz corta fica o 3. Molezinha, bonitão. Ficou conta aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 2, você tem raiz quadrada de 6, mais raiz de 3 vezes a raiz de 3 da raiz quadrada de 9, que é 3, ou isso daqui, equivalente, dividido por 3. Raiz de 6 mais 3 é a mesma coisa, gente, que 3 mais raiz de 6. A operação da adição, como da multiplicação, você pode trocar, não importa, a gente chama de comutativa. Vale a propriedade comutativa. Raiz de 6 mais 3 é a mesma coisa que 3 mais de 6. Então, é a nossa alternativa D, de dromedário.